A pessoa que você é hoje, talvez não consiga fazer quem você é parar de beber. Isso só significa uma coisa, que você precisa se tornar uma pessoa melhor, caso seja isso que você queira para sua vida. Particularmente, eu acho isso uma coisa muito linda. Que isso faz o quê? Que essa jornada de fazer quem você é parar de beber, ele não consegue parar de beber. A pessoa que ele é hoje não consegue. Mas o que você está fazendo e o que você está se transformando numa pessoa melhor, também vai de encontro a transformar quem você ama numa pessoa melhor. Essa sim consegue, mesmo sendo difícil, mesmo não sendo imediato, mesmo tendo desafios, porque ninguém para uma pessoa determinada. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra, e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como ajudar alguém que não consegue parar de beber. Essa é uma live que eu vou te mostrar como superar isso que pode parecer um obstáculo para você hoje. Que essa pessoa que você ama, de uma forma ou de outra, você observa que ela tem dificuldade para parar de beber. E talvez até passe pela sua cabeça que ela não seja nem capaz de fazer isso. Talvez ela tenha te dito já que ela acha que não consegue parar de beber. E talvez você já tenha se sentido também incapaz de ajudar alguém que não consegue parar de beber, por já ter visto essa pessoa às vezes tentando e não conseguindo. E aí, como ajudar alguém que parece que não consegue parar de beber? A primeira coisa que eu quero te dizer é que não é porque a pessoa não conseguiu até o momento que ela não vai conseguir. Não é porque ela ainda não foi capaz, ela ainda não conseguiu chegar no objetivo de parar de beber, ou porque às vezes ela não consegue, que ela nunca vai conseguir. Primeiro isso tem que estar claro. Que não é um obstáculo, e não tem como a gente dizer que alguém não consegue parar de beber. Até que, vamos dizer assim, enquanto há vida, há chance. Enquanto há vida, há esperança. Então essa ideia de, eu não consigo. Geralmente quando alguém diz que não consegue fazer alguma coisa, ela está dizendo que ou que ela não consegue ainda, ou que ela não quer tanto assim, ainda. E aí, o que acontece? Porque qualquer pessoa que queira de verdade alguma coisa, ela tende a conseguir isso. Por mais que seja mais rápido para uns do que para outros, por mais que seja mais difícil para uns do que para outros, por mais que alguns podem precisar de mais ajuda do que outros, qualquer pessoa que realmente tenha interesse em alguma coisa e focar para que aquilo vire uma prioridade na sua vida, ela vai conseguir. Uma hora ou outra ela vai conseguir. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa pensa isso, beleza, Vitor, então a pessoa que você quer dizer então que a pessoa que eu amo, ela não quer tanto assim parar de beber? Talvez ela ainda não queira tanto assim. Talvez ela ainda não queira tanto assim. E aí o que acontece? Você, através da sua forma de se relacionar com a pessoa que você ama, você pode despertar interesse nessa pessoa e compromisso nela para que ela faça aquilo que for necessário para parar de beber. Certo? Isso faz parte, isso tem a ver com o jeito que a doença do alcoolismo acontece, e aí, com a estratégia certa, o jeito de se relacionar com a pessoa que você ama, você pode influenciar essa pessoa a ter mais força de vontade, comprometimento, interesse e comprometimento em parar de beber. E perceba uma coisa, um dos maiores erros que acontece para uma pessoa achar que não consegue parar de beber e até às vezes se desanimar porque acha difícil, é um erro que muitos alcoolistas caem e que muitos familiares também caem, que é achar que tudo depende apenas de força de vontade. O raciocínio de que as coisas dependem de força de vontade, ele é muito nocivo. Ele é um problema, porque as coisas não dependem predominantemente da força de vontade. A força de vontade ela é um gasto de energia muito grande para o nosso cérebro, para a nossa mente. E ficar gastando tanto, aí a nossa energia é finita. Se a gente tiver que depender sempre da força de vontade, uma hora ela vai esgotar, e uma hora você vai recair no seu comportamento, uma hora o alcoolista vai recair na bebida, porque força de vontade exige muita energia e a nossa energia é finita. Então, para mudar um comportamento, para alcançar um objetivo, não basta ter força de vontade.
é necessário ter duas coisas: interesse naquele objetivo e comprometimento com a mudança. Porque esse interesse e esse comprometimento, eles vão levar uma pessoa que está realmente interessada e comprometida a conseguir aquilo que é fundamental. Esse interesse e esse comprometimento vão levar essa pessoa que está interessada e comprometida a buscar e a conseguir algo que é fundamental, que é a descoberta e a implementação de uma estratégia que funcione. Porque quem procura, acha. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. E o que acontece? É claro que não estou dizendo que é fácil, mas uma pessoa que está determinada é imparável. Uma pessoa que está disposta a fazer e está interessada, ela é imparável. Só que o que acontece? Força de vontade, comprometimento, beleza, interesse e comprometimento na mudança, eles permitem que você chegue no segundo poder mágico. O primeiro poder mágico é esse, ter interesse, ter comprometimento. Mas o segundo poder mágico é você ter a estratégia certa. Por quê? Você querendo muito uma coisa e se dedicando muito durante muitos anos, talvez você chegue numa estratégia correta que te leve aos seus resultados. Por exemplo, fazer quem você ama parar de beber. Ou você pode descobrir, ou você pode aprender com alguém essa estratégia. Ou você pode consumir algum conteúdo, fazer algum tipo de curso, alguma coisa que vai te ajudar a adquirir essa habilidade mais rápido. Porque o interesse e o comprometimento com a estratégia certa te levam para onde você precisa chegar. E a mesma coisa serve com o alcoolista. O alcoolista, ele pode, em geral, o principal problema do alcoolista está nessa primeira fase, que é o primeiro poder mágico, que é o interesse e o comprometimento na mudança, por conta do jeito que a doença afeta o cérebro. Aí demora muito mais para o alcoolista, por conta própria, tomar a iniciativa de fazer a mudança que ele precisa. E é aí que o pulo do gato acontece. E é aí que a mágica acontece no seguinte sentido. É aí que a importância de alguém externo, do relacionamento pessoal, como um familiar, um amigo, ou você que está assistindo quem você ama, pode intervir através do seu relacionamento para criar, para aumentar esse interesse e esse comprometimento no alcoolista em parar de beber. E aí, não é que ele, se hoje ele não consegue, não é que ele não consegue. É que ou ele não tem esse interesse, esse compromisso ainda, ou ele ainda não encontrou a estratégia ideal. Ele ainda está no caminho de achar essa estratégia, ele ainda está tentando fazer do jeito dele, ou ele está começando a dar os primeiros passos, às vezes pedindo ajuda ou não, para fazer esse objetivo de parar de beber ser alcançado. Então perceba, só que é o seguinte, quando eu pergunto, né, para alguém, ou quando você pode pensar isso para o alcoolista também, isso vale para qualquer pessoa. Existem níveis do interesse de uma pessoa para querer alguma coisa. Tem gente que me diz assim, veja, isso vale muito para o alcoolista, e perceba, se busca identificar isso nessa pessoa que você ama. Essas coisas que eu vou te dizer agora. Às vezes alguém chega e fala para mim, Vitor, eu quero muito que o meu marido ou minha esposa pare de beber. Ou Vitor, eu quero que o meu pai, que a minha mãe, eu quero que o meu filho, meu irmão pare de beber. Eu quero, Vitor, eu quero muito. E aí, essa pessoa quer quanto? Como é que você faz para saber o quanto uma pessoa quer alguma coisa? Você vai avaliar quais são as condições que ela aceita para conseguir aquilo. O primeiro nível do querer é o querer. Eu quero. O que significa eu quero? Eu quero significa o seguinte, que se cair no meu colo eu pego e agradeço. Beleza. Se vier do céu, se cair na minha mão uma solução mágica e milagrosa, que eu não tenho que fazer esforço nenhum, tá bom para mim. Se tiver que dar um passo para pegar isso, para alcançar isso, já não dá, já não vou, já não quero. É muito difícil. É impossível. Sabe o que é? Eu já fiz de tudo. Por quê? Porque, né? Eu quero. Se vier, tá bom. Vitor, me incomoda, mas se vier, se cair do céu, tá bom. Daí tem o segundo estágio. Evoluindo nisso, vem o segundo estágio, que é o estágio, vamos dizer assim, do desejo. Olha, eu desejo muito isso. Eu quero isso para minha vida. Mas aí faz algum esforço, mas de repente, quando tem alguns obstáculos,
já começa a tirar o foco, já começa a arrumar problema, já começa a se desviar do caminho, porque não leva isso como algo realmente importante, mas deseja. E aí vem o terceiro nível, que é onde a mágica da vida acontece, que é o nível do comprometimento. Eu me determino a fazer isso, eu me comprometo a fazer isso. Eu vou fazer o que tiver que ser feito para chegar onde eu quero chegar. Eu decido fazer isso de verdade. Eu escolho seguir no caminho para me desenvolver nisso. Eu escolho esse caminho e tiro os outros de mão. Uma pessoa com esse nível de compromisso, um alcoolista, por exemplo, ele é capaz de mudar de emprego para não beber, ele é capaz de mudar de cidade para não beber, ele é capaz de mudar de amigos para não beber. Ele é capaz de fazer qualquer coisa para poder chegar nesse objetivo de viver sóbrio e viver bem e se desenvolver na vida. Que é o nível do comprometimento. Olha, eu vou fazer isso, eu estou determinado a fazer isso. Não que uma pessoa com esse nível de interesse não possa tropeçar eventualmente. Porque para uma pessoa parar de beber e para você fazer quem você é parar de beber, você não precisa ser perfeito. Porque perfeito ninguém é, não tem como ser perfeito. A mágica não está aí. A mágica está em se desenvolver. Mesmo que aconteça, que alguma coisa no percurso não vá como eu gostaria, eu sigo comprometido, eu sigo determinado, eu sigo fazendo. Eu não faço para ver se vai dar certo. O alcoolista, quando está nesse estágio, ele não fala assim, eu vou ficar uma semana sem beber para ver se vai dar certo. Se eu me sentir bem durante essa primeira semana, eu vou ficar sem beber. Mas se for ficar muito difícil, aí eu não vou fazer. É como se fosse uma criança, assim, né? Eu vou tentar tirar a chupeta por uma semana, mas se eu não me sentir bem, eu não vou ficar sem a chupeta, eu vou voltar a pegar a chupeta de novo. Isso não é compromisso. A pessoa já está com um pé dentro e um pé fora. Aí a pessoa vai fazer para ver se vai dar certo. Aí não vai conseguir, não consegue, fulano não consegue. Não, é que o fulano não quer tanto assim ainda. Isso pode ser construído. Mas ainda não houve, ainda não aconteceu, ainda não foi estimulado, ainda não aconteceu esse compromisso para a mudança, que faz alguém parar de beber. E às vezes o alcoolista pode falar para você, eu não consigo, você tem que ver como é difícil parar de beber, é muito difícil. E eu vou te falar a verdade, é muito difícil. É muito difícil parar de beber. Se o alcoolista fala para você que é fácil, ou ele é ingênuo, ou ele não pensou de verdade nisso. Ou ele é muito ingênuo, ou ele não parou para pensar como que é de verdade parar de beber, que não é fácil. E aí quando você fala, Vitor, mas fazer quem ama parar de beber, quando eu começo a entender o que você está falando, eu acho difícil. E é aí que a gente vai separando quem consegue e quem não consegue fazer quem ama parar de beber. Porque tem gente que faz até dar certo. E tem gente que só gostaria que acontecesse. Tem gente que só gostaria que o mundo fosse diferente, mas não está disposto a fazer algo para que isso mude. E segue dizendo, eu não consigo. O que é eu não consigo? O não consigo, eu não consigo fazer isso. Ele é o maior atestado é a maior forma de você fugir de um problema. É a maior forma de você fugir de um problema. Eu não consigo. Porque olha só, se eu consigo e ainda não consegui, significa que eu tenho trabalho para fazer. Significa que eu preciso melhorar. Significa que eu preciso me dedicar. Agora, se eu não consigo, está resolvido, eu não consigo, então pronto, eu não vou fazer nada. Eu não preciso fazer nada, porque se eu não consigo, que sentido existe no mundo fazer algo se eu não consigo? Então pronto, vai dormir, segue com a mesma vida, você não consegue, graças a Deus, você não precisa fazer nada, vai, né? Não precisa se preocupar mais, já que você não consegue, acabou. É a maior zona de conforto que existe. É a maior desculpa que uma pessoa dá para se sentir melhor no curto prazo. Eu não consigo, Vitor, é difícil. É difícil. Agora, você dizer que você não consegue, você está, primeiro, se enfraquecendo, você está destruindo a sua própria autoestima, porque você está se diminuindo. E, ao mesmo tempo, você está fugindo daquilo que é importante para você. Você pode dizer que você não quer. Beleza, não quer, tá certo. Ninguém é obrigado. Agora, não consigo é papo para boi dormir. É papo para boi dormir. E vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna
né? Vou chamar ela aqui de Camila. É da primeira turma do curso ACA, lá no início de 2020. O que acontece com a Camila? O esposo dela, ele tinha um problema de alcoolismo que vinha ficando cada vez mais grave nos últimos anos. Nos últimos 4, 5 anos, foi ficando cada vez mais grave. E ele, basicamente, eles tinham 2 filhos pequenos, e basicamente o que ele conseguia fazer era manter o emprego dele, porque era home office já naquela época, e aí ele conseguia gerenciar o emprego dele, mas ele já não tinha mais uma vida de casal satisfatória, já não cuidava mais tanto dos filhos, e ele bebia desde o momento em que ele acordava até o momento em que ele ia dormir, sem pausa. A Camila me contou que ela não conseguia assistir um filme com o marido dela. Era impossível, sem pausar o filme. Aí ele ia escondido no banheiro com uma mochila, onde ele achava que estava conseguindo esconder dela que ele bebia. Então imagine essa situação. Era assim o dia a dia dela. Ela acordava e via o marido já estava bebendo. Aí ele fingia que não tinha nada acontecendo. Ela falou, poxa, isso não dá para continuar assim. E ela me contou que ela tentou levar o esposo dela para tratamentos, pagava consulta, ele chegou até a ir numa consulta a contragosto, que ela quase que obrigou ele a ir. Aí ele foi uma vez, depois não foi mais, aí ele dizia que não conseguia, ele dizia que era impossível, e ela ficava pendurada num pincel, como se diz, né? Lá no Rio Grande do Sul eles falam, fica pendurada num pincel, quer dizer o quê? Você está ao Deus dará, você está sem saída, né? Você está sem amparo, sem o que fazer, e ela estava naquela situação. Ela começou a pensar, poxa, e agora? Tudo que ela vinha fazendo não trazia resultado nenhum. Já tinha tentado consultar com os melhores psiquiatras, entre os melhores psiquiatras do Brasil. E não andava. Continuava da mesma forma. Foi aí que ela me encontrou e começou a aprender sobre o método ACA. E aí ela entrou no curso ACA e ela até, foi bem difícil para ela tomar essa decisão, ela até contou e até você vai conhecer a história dela na Semana Amor contra o Alcoolismo. Ela conta como foi essa história. E aí ela conta o seguinte, que ela começou a aplicar, através do relacionamento dela, ela começou a aprender e começou a mudar o jeito de conversar com ele. Começou a mudar o jeito de se relacionar com ele. As coisas que ela fazia, as coisas que ela deixava de fazer, começou a ser diferente. E ele chegou a ver que ela estava fazendo uma coisa dessas, estava fazendo um curso da internet, e ele chegou a falar para ela que ela estava jogando dinheiro fora, que era a maior bobagem, que um cursinho da internet não ia fazer nada, que ele é que tinha que querer e ele ainda não se sentia pronto para isso porque ele não era capaz, ele não conseguia parar de beber. E sabe o que ela fez? Ela fechou os ouvidos para isso e seguiu olhando para o próximo passo que ela tinha que dar. Ela me contou que ela tinha que cuidar dos filhos porque ele não colaborava, eles têm 2 filhos pequenos. O tempo que ela tinha para estudar era de madrugada. É o que ela conta. Para poder entender como mudar, como ela poderia fazer alguma coisa para sair desse inferno que ela estava vivendo, para sair dessa loucura que ela estava vivendo. E aí, conforme ela foi lutando para fazer diferente a parte dela, ela começou a ver mudanças nele. E aí ela já estava sobrecarregada. E esse esforço a mais que ela fez para mudar o que tinha, para atacar esse problema de frente, começou a dar resultado. E o que começou a acontecer? Esse cara resolveu marcar uma consulta com um psiquiatra. Ele próprio. Antes era ela que empurrava, ia atrás dele, ele próprio marcava as consultas e ia. E ele não parava de beber. Mas pela primeira vez, ele estava indo num psiquiatra. E aí o caso dele era muito grave, mesmo. Ele realmente tinha dificuldade de parar de beber e alguém poderia olhar e pensar, esse cara não consegue. Ele achava que ele não era capaz. Só que aí ele tinha tanto comprometimento, através do que ela foi fazendo no relacionamento com ele, isso foi desencadeando tanto comprometimento nele, que ele próprio decidiu fazer uma coisa que era impensável até então. Ele combinou com o psiquiatra, sozinho, que ele queria internar para desintoxicar.
que ele precisava de uns dias num local seguro para ele poder ser capaz de ficar alguns dias sem beber, que ele não estava conseguindo sozinho e ele queria isso de verdade. Então imagina só. E aí ele foi, internou, o psiquiatra, claro, avaliou com ele, o psiquiatra que deve ter indicado isso, né? Ele deve ter topado isso, né? Porque isso é uma indicação médica. E aí ele internou e isso foi o que ele precisava mesmo. E ele ficou alguns dias, parece que ele ficou uma semana até internado. E ele foi embora, saiu do hospital com a primeira passo da desintoxicação feito e o resto ele foi fazer em casa e desde então não bebeu mais. Uma pessoa que não conseguia de jeito nenhum, né? Aparentemente não conseguia. Ele não consegue, ele dizia que não conseguia. E talvez nas condições que ele estava, ele não conseguia mesmo. Só que uma pessoa determinada, ela não é dependente das condições que ela tem. Ela é consequência de mudanças na sua vida. Porque a gente pode escolher duas coisas. Ou as coisas acontecem na nossa vida e a gente é simplesmente fruto, é consequência daquilo que aconteceu na nossa vida, é consequência, Vitor, é o meu relacionamento que é assim, Vitor, os meus amigos não me apoiam, Vitor, a minha família não me apoia, tudo isso, é por causa de tudo isso aí que eu sou do jeito que eu sou. Aí vira consequência do meio, tudo fica difícil, porque você não está nas condições ideais. E deixa eu te falar uma coisa, ninguém está nas condições ideais, ninguém está. Só que tem aquelas pessoas que decidem ser causa de mudanças, que são as pessoas comprometidas, e tem aquelas pessoas que usam tudo que está ao redor, todos os obstáculos que são difíceis, como desculpas para se render, para aceitar a vida que tem e não pensar em buscar mais do que tem, para continuar conformado com a droga da vida que tem. A Camila não aguentou isso, a Camila não queria isso. E aí o que ela fez? Ela resolveu mudar, ela resolveu ser causa de mudanças na vida dela. Ela resolveu ser parte da solução, porque tudo era problema. E tudo caía nas costas dela. Ela falou, eu não quero mais que seja dessa forma, eu quero ser parte da solução. E foi isso que fez com que causasse um efeito dominó. E aí, a partir dali, ele também começou a mudar. E aí, a partir dali, ele foi e virou causa da própria vida também. Se não fosse ela ter feito isso, jamais teria acontecido algo assim. Nunca tinha acontecido isso antes. E aí, talvez você me diga coisas do tipo, você pense, ouvindo isso, né? Vitor, mas o meu familiar, ele me disse assim, que ele não quer parar de beber porque eu já conheci ele assim. E agora eu tenho que aguentar. Eu já conheci ele dessa forma. Será que não é verdade, Vitor? Eu vou te falar, eu não concordo com isso. Não é porque você conheceu uma pessoa mal que você vai aceitar esse nível para sempre. Que você não vai poder ter perspectiva de querer mais, de levar o seu relacionamento, seja ele qual for, para o próximo nível, de levar a sua vida e levar a vida de quem você ama para um nível maior. Não é porque conheceu assim. Quando alguém fala isso, é meramente uma desculpa para que você pare de tentar ser melhor, para que você tente não fazer coisa, porque crescer dói. Só que dói muito mais não crescer. E crescer dá medo, né? Por isso que você já me conheceu assim. Ok, mas as pessoas mudam, o mundo muda, nada continua igual. Vitor, mas você fala isso, mas o meu familiar, ele tem traumas de infância. Tem traumas de infância, Vitor. Talvez é por isso, porque a situação dele é muito complicada. E aí eu te digo mais uma vez, claro que ter uma bagagem emocional, psicológica, traumas de infância, tudo isso é uma bagagem a mais emocional. Tudo isso é um obstáculo a mais. Só que é o seguinte, uma pessoa determinada é imparável. Nada para uma pessoa determinada. Nada para uma pessoa determinada. Que ela vai fazer o que for necessário. Ela vai buscar o que for necessário para chegar nesse objetivo. Os problemas não são obstáculos para quem quer de verdade, para quem leva isso como uma prioridade na sua vida. E não se entrega e não aceita um resultado menor do que o seu sonho. O resto é desculpa. O resto é sinal de falta de comprometimento. Comprometimento esse que pode ser desencadeado, que pode ser influenciado.
E tem gente que fala, Vitor, beleza, é bonito isso aí que você está falando, tá bom. Mas, Vitor, você não me conhece. Eu já tentei de tudo, Vitor. Eu já tentei de tudo. Porque eu já faz 30 anos que eu tô nessa, Vitor. Eu já tentei de tudo. E eu vou te falar. Não é tentar de tudo que vai levar você para nada. Não é tentar de tudo que vai fazer você conseguir que quem você ama pare de beber. Porque nem tudo é positivo. E a coisa errada é a marcha ré da mudança. Então são as coisas certas que importam. E quem tentou de tudo, quem diz que tentou de tudo, prova que não fez a coisa certa porque não sabe o que fazer, porque não tem como ter feito de tudo. Porque não entende o processo da mudança como ele é. Porque é a mesma coisa que falar o seguinte, Vitor, eu já tentei de tudo, é a mesma coisa que falar o seguinte, ó, imagina uma música, tem várias notas musicais, né? Um instrumento musical tem várias notas, né? Um piano, um violão tem várias notas musicais. Para você tocar uma boa canção, uma música bonita, não adianta você tocar todas as notas de uma vez só, de todo embaralhado. Não, você tem que tocar a nota certa, no intervalo certo. Às vezes, o que você tem que fazer é apertar várias notas ao mesmo tempo. Outras vezes, você tem que fazer um silêncio para que a música fique boa. Você entende? É a mesma coisa para fazer quem você ama parar de beber. Você precisa entender como tocar essa música, como causar, como apertar os botões certos para causar essa mudança. A não ser que você esteja dizendo assim, Vitor, eu tentei de tudo, como uma desculpa que você dá para si mesmo para falar que você não quer. E aí, beleza, esse é o motivo, você não quer, você não é obrigado, nunca foi, não é obrigado. Mas isso é muito diferente de não consigo, de já tentei de tudo, é muito diferente. Porque quem quer, faz até dar certo. E não tem nada de errado em você não querer. Mas, se você quer, você faz até dar certo. Você faz o que for necessário. E beleza, então como ajudar quem não consegue parar de beber então, Vitor? O jeito mais errado que eu te diria é você ficar esperando ele se comprometer ou ela se comprometer. Você ficar parado vendo a destruição que o alcoolismo vai causando na pessoa que você ama, na sua vida, na sua família, no seu relacionamento. Você ficar esperando que as coisas melhorem magicamente. Você ficar esperando um milagre acontecer. Você ficar esperando uma tragédia acontecer. Porque isso não vai ir para um lado bom. A tendência é que se você ficar só esperando, é que leve muitos anos para que isso aconteça. Ou que aconteça uma tragédia irreparável antes. Se está tudo bem para você isso, não é sobre isso que eu estou falando. Mas agora, se não está tudo bem para você esperar um milagre, uma tragédia, se é importante para você que essa pessoa pare de beber, ficar esperando que essa pessoa se comprometa é um caminho muito ruim. Porque o próprio alcoolismo tem um funcionamento que faz com que ele demore muito para se dar conta disso tudo. Tem outras lives que eu até falei sobre como o álcool afeta o cérebro, em que eu expliquei por que o alcoolista demora mais para se dar conta, para se tocar que a mudança precisa ocorrer. E é aí que alguém de fora, de um relacionamento, não um familiar, alguém que se importa com essa pessoa, como você, que está assistindo isso, pensando nessa pessoa que você quer que pare de beber, tem uma oportunidade, não é obrigação, é oportunidade de ser parte da solução, para causar, para desencadear, para despertar esse interesse na mudança. E aí, para fazer isso, você vai precisar de uma coisa. Parar de ser arrogante. Isso é difícil. Isso é muito difícil, parar de ser arrogante. É muito difícil. Eu sei, porque para mim é difícil também, parar de ser arrogante. Como é que faz para parar de ser arrogante? Uma vez, quando eu comecei, eu nunca vou me esquecer, eu tinha 12 anos de idade, quando eu comecei eu busquei uma academia de jiu-jitsu. E aí, eu nunca vou esquecer que tinha lá na academia um pôster que estava escrito assim: é impossível ensinar alguém que já sabe de tudo.
É impossível ensinar alguém que já sabe de tudo. E aquilo me marcou. E eu pensei, como assim ensinar alguém que já sabe de tudo? Eu não sei de tudo. Por isso que eu estou aqui, eu quero aprender. E aí, conforme eu fui aprendendo, eu fui me dando conta como é fácil, conforme você começa a passar mais tempo fazendo aquilo, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 12 anos de idade, então na cidade eu era um dos mais novos, né? E aí, como era fácil se pegar pensando que já sabia de tudo. E aí, quando eu achava que eu já sabia de tudo, eu não treinava aquelas coisas que eu achava que eu já sabia. E por não treinar, eu não ficava melhor. E aí eu comecei a digerir essa frase e eu pensei, cara, como essa frase é verdadeira? Porque às vezes na nossa arrogância a gente não enxerga o óbvio. Às vezes na nossa arrogância a gente se cega e a gente se torna incapaz de aprender e de enxergar coisas que podem estar um palmo da nossa mão. E como é que isso aparece, Vitor? Como é que eu posso saber se eu estou sendo assim? Eu vou te falar. Se você não conseguiu o resultado que você quer, é porque você não sabe de alguma coisa. No momento que você fala, Vitor, eu já aconselhei ele, mas ele não me escuta. É que a sua arrogância está te impedindo de enxergar o óbvio. O seu ego está na frente da sua mente, do seu cérebro, do seu raciocínio. Você está tão focado em estar certo que você não se abre para aprender. E é impossível ensinar uma pessoa que já sabe de tudo. Impossível ensinar uma pessoa que já sabe de tudo. Porque daí ela vai dizer, ela vai sempre arrumar, mas eu já sei, Vitor. Eu aconselho, ele não me escuta. Eu já tentei fazer tudo e ele não melhora. Se você não chegou lá, é porque tem algo que você não sabe. E se você não está procurando aquilo que você não sabe, você não vai descobrir. Se você não está com a sede para entender o que você não sabe, você não vai chegar lá. E tem uma outra história que me marcou muito, que é o seguinte. Um pupilo chegou para o mestre, né? Essa é uma parábola, né? Ele chegou para o mestre e falou o seguinte: mestre, eu quero muito que o senhor me ensine a ser tão bom quanto o senhor. Eu quero que o senhor me ensine a ser um mestre também. Eu quero desenvolver as habilidades que o senhor tem. Me ajuda, mestre, por favor. E aí o mestre, muito experiente, muito esperto, levou o pupilo para um rio muito famoso. E aí, chegando no rio, o pupilo foi lá se perguntando, mas mestre, por que você me trouxe aqui? Aí o mestre, com toda a paciência, pegou o pupilo e afundou a cabeça dele abaixo do rio. E segurou. E o pupilo começou a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Por que você está me afogando? Daí o mestre levantava ele. Ué, mestre, o que é isso? O mestre abaixava a cabeça dele. De novo. E segurava. Segurava. E a hora que ele estava quase não aguentando mais, o mestre levantava. E ele, respirando ofegante. O mestre abaixava a cabeça dele de novo. E aí a hora que ele estava quase morrendo, o mestre tirou ele da água. E ficou em silêncio olhando para ele. E o pupilo não entendeu. Falou, você está ficando louco, mestre? O que você está fazendo? Eu pedi a sua ajuda. Por que você fez isso comigo? Você quase me matou. E o mestre respondeu: no dia em que a sua vontade de ter sucesso, a sua vontade de chegar lá, for tão grande quanto o seu desejo por respirar, nada vai te parar. Você vai chegar lá. E aí, eu acho que é aí que mora a grande sabedoria. É você manter a fome. É você manter a fome por conhecimento. E você manter a humildade de estar aberto para aprender. É a humildade para estar aberto para aprender e o desejo de fazer acontecer. A partir daí, você passa a ter a oportunidade de conseguir aprender, de ter receptividade para entender aquilo que você precisa entender, para melhorar aquilo que você precisa melhorar. Porque a pessoa que você é hoje, talvez não consiga fazer quem você é parar de beber. E isso só significa uma coisa,
que você precisa se tornar uma pessoa melhor, caso seja isso que você queira para sua vida. E não é lindo isso? Eu acho isso lindo. Particularmente, eu acho isso uma coisa muito linda. Que isso faz o quê? Que essa jornada de fazer quem você ama parar de beber, ele não consegue parar de beber. A pessoa que ele é hoje não consegue. Mas o que você está fazendo e o que você está se transformando numa pessoa melhor, também vai de encontro a transformar quem você ama numa pessoa melhor. Essa sim consegue. Mesmo sendo difícil. Mesmo não sendo imediato. Mesmo tendo desafios. Porque ninguém para uma pessoa determinada. E se você não consegue hoje, a pessoa que eu amo não consegue parar de beber, Vitor, o que eu vou fazer? Porque se está quente ele bebe, se está triste ele bebe, se está feliz ele bebe. Ok, ele não consegue ainda hoje, por quê? Eu já falei para você, o interesse, o compromisso e a estratégia. Se já está tudo afiado, já está tudo assim, comprometido, você vai ver que a cada semana, a cada mês que passa, ele vai ficar melhor. Porque quem está a direção é mais importante que a velocidade. Agora, se não é esse o caso, está faltando ainda interesse e compromisso na mudança. E se você quer que essa mudança ocorra, o caminho para você chegar lá é você ser parte da solução e não ficar esperando. E se, Vitor, mas eu não estou conseguindo. Aí você precisa começar a mudar a sua cabeça. Ao invés de pensar que você já sabe de tudo, que você já, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro. Você precisa começar a abrir a sua mente para pensar, tá bom, eu não cheguei lá. O que é que está me travando? Para você parar e pensar para si mesmo. O que é que está me travando? O que é que eu não sei? O que é que às vezes eu posso não saber que eu nem sei que eu não sei ainda, Vitor? Eu nem sei que eu não sei. E aí o próximo negócio é você começar a pensar o seguinte: como é que eu faço para chegar lá? O que eu preciso para chegar lá? E aí você vai começar a estimular que a sua mente se abra para absorver aquilo que o mundo te apresenta. Aí o universo vai começar a te mostrar caminhos, vai te mostrar pessoas, vai te mostrar oportunidades, vai te mostrar oportunidades de você aprender. E às vezes você pode precisar de ajuda de alguém. A maior parte das pessoas precisa. Porque ou você trilha o caminho sozinha e chega lá de 10, 20, 30 anos tentando sozinho, como muito alcoolista também tenta fazer, e isso é lamentável. Ou você começa a buscar com alguém que já conhece esse caminho. E começa a seguir alguma coisa. Por exemplo, aqui eu falo do meu método, o método ACA. Talvez você possa seguir o curso ACA. Talvez você possa seguir aprendendo com alguém, assistindo mais conteúdos, entrando no curso ACA, participando de eventos. É uma forma de você acelerar essa jornada para que você consiga. Porque se você não consegue, é porque tem alguma coisa que você ainda não sabe. Você não é obrigado. É uma decisão sua. Mas se você deseja, se isso é importante para você, você pode se desenvolver. Se você estiver disposto a seguir o que é necessário para chegar lá. Porque olha só, todo mundo quer ir para o céu. Mas nem todo mundo está disposto, né? Mas ninguém está disposto a morrer para chegar lá, né? Então é o seguinte, o prêmio vem depois do trabalho, né? O pote de ouro ele vem no final do arco-íris. Se você sofre por não estar fazendo nada, você vai continuar sofrendo. Então o caminho de fazer alguma coisa não tem como você não tem como perder. Ou você vence, ou você aprende. Não tem como perder. Para uma pessoa que está determinada, não tem como perder. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Não existe não conseguir. Estou no caminho, estou crescendo, estou buscando. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há comprometimento, ninguém te para. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.